Muito boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde às autoridades aqui. A gente está começando a prestação de contas do terceiro quadrimestre, onde serão prestadas contas das entidades públicas da cidade de Pouso Alegre, começando pela Prefeitura, seguindo pelo IPREM, Fundação Promenor e terminando com a prestação de contas da Câmara Municipal. O cerimonial vai se dar da seguinte forma: a primeira entidade a prestar contas será a Prefeitura Municipal. Depois de finda a explicação do secretário, professor Júlio Tavares, a gente vai ter 2 minutos para perguntas dos vereadores, 2 minutos para cada vereador, tá? Sem direito ao retorno da palavra. Depois a gente vai ter as perguntas vindas da plateia, uma pergunta por pessoa, que vai ser colhida pelo cerimonial lá embaixo, tá? E assim a gente segue sucessivamente as outras entidades. Registrar aqui a presença do secretário municipal de Finanças, professor Júlio Tavares, e da Juliana, contadora. Registrar a presença aqui da Nazaré e do Nicolas, nossos contadores e controlador aqui da Câmara Municipal. Registrar a presença da da senhora Patrícia, é isso? Patrícia, né? Do IPREM, e do senhor Fabiano, contador da Fundação Promenor. Muito bem. Então a gente vai começar a explanação pela Prefeitura Municipal. Passo a palavra ao professor Júlio Tavares para que ele possa dar início à sua explanação. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da comissão a oportunidade de comparecer a essa casa. Cumprimento aqui os demais órgãos ou entidades que estarão prestando conta. Cumprimento aos senhores vereadores. Cumprimento ao público presente. E antes de eu iniciar, eu queria novamente dizer que todo o trabalho realizado em qualquer das entidades é necessária a compreensão, é necessária a dedicação de todos os servidores, e daqui eu aproveito a contadora Juliana para que eu possa homenagear todos os servidores que, durante o ano de 2017, se esforçaram e para contribuir para que a população tivesse uma prestação de serviço melhor. Também antes... Júlio, desculpa. Só registrar e pedir para que conste em ata a presença dos vereadores: vereador Campanha, vereador Wilson, vereador Oliveira, vereador Adelson, vereador Odair Quincote, vereador Leandro Moraes, vereador Bruno Dias e vereador André Prado. As assessorias do vereador Dito Barbosa, que justificou a ausência, e do vereador Rodrigo Modesto. Muito obrigado. Pode ir. Bom, então, na sequência, para que a gente possa ter um trabalho, eu peço à contadora Juliana que dê início à apresentação dos dados da prestação de contas. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017. Inicialmente, nesse slide, nós estamos apresentando os limites legais. A despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo totalizou R$ 194.218.000, que correspondeu a um percentual de 41,63%, ficando abaixo do limite estabelecido pela LRF, que é 54%. O gasto com ensino totalizou R$ 51.008.000, correspondendo a um percentual de 32,71% da receita corrente líquida, ficando acima do limite estabelecido do artigo 212 da Constituição Federal, que é
totalizou 31.705.000, correspondendo a um percentual de 64,04% das receitas que compõem a base de cálculo, ficando acima do estabelecido na Lei 11.494, que é 60%. O gasto com saúde totalizou 50.543.000, correspondendo a um percentual de 16,37%, ficando acima do limite estabelecido na Emenda Constitucional número 29, que é 15%. O próximo slide apresenta a receita corrente líquida, que ela serve de base para diversos cálculos, como gasto com pessoal, a dívida fundada, enfim. A receita corrente líquida é composta pelas receitas arrecadadas pelo próprio município, que são impostos, as taxas e contribuições, a receita patrimonial de serviços e multa da dívida ativa tributária, pelas transferências constitucionais, FPM, ICMS, IPVA, IPI, ITR e demais transferências correntes, que são convênios, repasses fundo a fundo, repasse da educação, Fundeb, entre outras. Ingressou nos cofres do município, nos últimos 12 meses, um montante de R$ 466.487.000. As despesas de capital. As despesas de capital, elas se dividem em categorias econômicas, sendo de natureza corrente, capital e orçamentária. As despesas correntes apresentou um montante de R$ 370.463.000. E as despesas de capital apresentou um montante de R$ 20.444.000. As despesas intra-orçamentárias apresentou um montante de R$ 34.922.000. Esse slide agora apresenta o resultado primário consolidado. O resultado primário do exercício foi de R$ 67.044.000, demonstrando que o município cumpriu com as metas para honrar os compromissos com a dívida pública. O saldo... desculpa, peraí. Agora, o próximo slide é dos restos a pagar. Os restos a pagar consolidado. O saldo apurado de restos a pagar do município totalizou R$ 38.385.000, sendo processados, que são aquelas despesas que são liquidadas, totalizou R$ 33.680.000, e os não processados, R$ 4.705.000. Sendo que grande parte dos restos a pagar já foi pago em janeiro e fevereiro de 2018. O saldo atualmente está em R$ 19.814.000, sendo processados R$ 15.685.000 e não processados R$ 4.129.000. Nesse slide, a gente apresenta a disponibilidade versus os restos a pagar somente da prefeitura. Nessa primeira tela, apresentamos a disponibilidade versus restos a pagar referente a recursos vinculados. Observem que, em 31/12/2016, foi apresentada uma disponibilidade financeira no valor de R$ 20.443.000, que corresponde com a diferença de saldo de bancos no valor de R$ 29.250.000 e restos a pagar no valor de R$ 8.807.000, sendo processados R$ 8.775.000 e não processados R$ 32.000. Comparando com 31/12/2017, apresentamos uma disponibilidade financeira no valor de R$ 36.956.000, que corresponde com a diferença do saldo de bancos no valor de R$ 44.899.000 e restos a pagar no valor de R$ 7.942.000,
sendo processados 6.847.000 e não processados 1.095.000. Nesse próximo slide, eu apresento o mesmo quadro, porém referente a recursos ordinários. Observe que em 31/12/2016 foi apresentada uma disponibilidade financeira negativa no valor de 11.471.000, que corresponde com a diferença do saldo de bancos no valor de 24.385.000 e restos a pagar no valor de 35.857.000, sendo processados 33.482.000 e não processados 2.374.000. Comparando com 31/12/2017, apresentamos uma disponibilidade financeira positiva no valor de 35.069.000, que corresponde com a diferença do saldo de bancos no valor de 49.495.000 e restos a pagar no valor de 14.426.000. A dívida consolidada, ela corresponde com as dívidas contraídas pelo município mediante emissão de títulos e contratos com instituições financeiras. O valor apurado da dívida no período foi 71.107.000. A dívida fundada apresentou esse valor significativo em relação ao saldo de precatória de 48 milhões. Feita a análise e a avaliação, apresentamos as metas obtidas pelo município referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Bom, esses são os dados técnicos, mas algumas questões entendemos que é importante trazermos a análise dos senhores vereadores em relação a alguns outros dados que são extraídos, que a gente fez uma coletânea para que pudessem ter uma clareza de alguns desses outros dados, né? Bom, eu vou mostrar para vocês um quadro das receitas, uma evolução das receitas que ocorreu em 2017. Onde que é, Juliana? Isso. Bom, o que a gente tem aqui? A gente teve um aumento geral das receitas de 2016 para 2017 em torno de 7,13%, com um destaque de um crescimento na arrecadação de ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços, de 5,18%. Ainda dentro do quadro das receitas, chama a atenção e a gente, né, traz ao conhecimento dos senhores vereadores que houve um crescimento das transferências, tanto do ICMS quanto do IPVA, na ordem de 36% para o ICMS e de 2,32% para o IPVA, que, na verdade, são receitas que o município não tem uma atuação direta e específica, porém, nós, de uma maneira indireta, estimulando a atividade econômica, a gente consegue obter estes resultados como uma atuação na busca de novas oportunidades de negócio venham para a cidade. Também gostaria de trazer aos senhores uma análise sobre as nossas despesas com o pessoal, que de 2016 para 2017 cresceu, né, em relação à receita corrente líquida, da qual tínhamos no ano de 2017 em torno de 36%, e aqui só de pessoal do quadro próprio, e a receita corrente líquida cresceu de 2016, 39%, foi para um percentual de 39%. Porém, o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é em relação a uma análise que a gente faz da receita corrente líquida, do aspecto estrutural. Esse é um ponto muito importante. Todas as receitas que nós auferimos ao longo de um exercício financeiro, elas não só
trazem um impacto direto para aquele exercício, mas ela pode trazer um impacto futuro. E parte dos recursos que nós recebemos de transferências, esses recursos são, simplesmente, a gente faz o repasse, como o recurso, por exemplo, do SUS. Então, o recurso do SUS a gente recebe, entra na nossa contabilidade, entra nas contas bancárias e a gente paga os prestadores de serviço. Então, esse é o tipo de receita que não transita, que não influencia na folha de pagamento. Então, são valores que eu recebo, mas eu não posso me utilizá-los para a folha de pagamento. Numa análise estrutural, né, de estrutura, de capacidade financeira de determinado município ou de qualquer instituição que nós pensarmos, nós temos que considerar que aquilo, se aquela receita for se elevando, eu sempre terei percentuais mais baixos de impacto de despesa de pessoal em relação à receita. Mas ele não expressa a realidade, a capacidade estrutural do município em fazer os seus efetivos despesas. Então, se nós compararmos a isso e excluirmos os recursos que são específicos, que a gente não pode chegar na folha de pagamento, a gente chega em 52%. Essa é algo que nos preocupa no aspecto estrutural. E o aspecto estrutural não envolve só pessoal, envolve os reflexos que qualquer despesa de pessoal, qualquer outra despesa que a gente tem que colocar as projeções daquilo para que as receitas do município sejam capazes de suportar ao longo do tempo as suas despesas, para que não ocorra, como ocorreu no passado, problemas como o déficit atuarial do Instituto de Previdência, que faz com que o ônus do município seja cada vez maior. Então, há um crescimento nesse aspecto. Tanto que a folha do ano de 2017 cresceu, do total, cresceu cerca de 15%. Por que cresceu 15%? Porque eu tenho os encargos da folha de pagamento, que vão se elevando, mesmo que eu não dê aumento aos seus servidores, como o déficit atuarial da Previdência. Também gostaria de destacar que parte do trabalho que nós realizamos foi ligada às entidades que receberam subvenções. A gente cresceu de um valor substancial em relação às entidades que tiveram... entidades que foram beneficiadas com recursos, porque, na verdade, estão prestando relevantes serviços ao município. Também tivemos aí um crescimento das despesas do auxílio alimentação para o ano de 2017. Né? Ele cresceu de 16 milhões para mais do que de 17 milhões e meio. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e esclarecer aos senhores em relação aos restos a pagar. O total de restos a pagar em relação de 2016 a 2017 era de 35 milhões. Em 2017, nós pagamos, desse total, 24 milhões. E que agora temos atualmente, isso com base em 31/12, restos a pagar em torno de 11 milhões 491, que foi objeto do fundo de restos a pagar, que, digo a vocês, que foi fundamental para que pudéssemos dar atendimento nos serviços públicos e que estamos progredindo e acredito que em breve nós teremos uma solução definitiva para isso. Foi um movimento que eu considero foi salutar para o município e, inclusive, para os fornecedores que tinham valores a receber de muitos anos, valores, inclusive, lá do ano de 2015 e que receberam ao longo de 2017. Essas são as informações que o município tem a prestar e estou à disposição, presidente, para as indagações. Muito obrigado pela explanação, professor Júlio. Muito obrigado, viu, Juliano? Registrar ainda a presença da Larissa e da Rosângela Daut, que estão aqui auxiliando vocês. Tá? A gente vai passar agora as perguntas dos vereadores. Cada vereador tem 2 minutos para formular seus questionamentos. Em seguida, o professor Júlio responde. Depois, a gente vai ter o tempo aberto para que as pessoas da plateia possam também enviar suas perguntas e entregar ao cerimonial. Então, eu vou pedir que os vereadores, pela ordem tradicional nossa aqui, façam o pedido de pergunta. Então, está aberto o tempo de pergunta para os vereadores. Pois,
Pela ordem, presidente. Com a palavra, professor Wilson. Vereador Wilson, desculpa. É professor também. Juliana, cumprimentar a Juliana, o nosso secretário de Finanças, Júlio. Só duas perguntas só. Hoje, o valor da nossa dívida do município consolidada é 23 milhões? Isso? Na verdade, os dados estão aí, eles trazem... Está consolidado, ou seja, todos os entes estão que o município faz a prestação de forma consolidada. Os nossos valores... Esse 23, você está falando de qual dívida, Wilson? A dívida do município hoje. A dívida fundada do município? Fundada, isso, Na verdade, o que nós temos aqui? Uma coisa é do fundo de restos a pagar. Né? E aqui nós estamos falando da dívida fundada. O que nós temos aqui? O número contábil dela é de 71 milhões. Porém, desses 71 milhões, 48 milhões é de precatórios. Os precatórios são dívidas que o município tem por sentenças judiciais que condenaram o município ao longo dos anos. Porém, nós tínhamos cerca de 17 milhões no ano passado. Os precatórios estavam em atraso. Né? Nós pegamos, se não me engano, de outubro de 2016 para frente, nós não fizemos os recolhimentos do precatório. O que a gente fez? A gente colocou os precatórios em dia, hoje nós estamos com precatórios em dia. Isto faz com que baixasse a nossa base. Porém, outras sentenças judiciais de anos anteriores, que são incluídas para o próximo orçamento, que foram incluídas para o orçamento de 2018 e altera o nosso saldo lá dos precatórios em regime especial. Hoje, se você entrar nos dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós temos 48 milhões de precatórios. Porém, somando os valores de face, eles estão perto de 17 milhões. Nós já solicitamos ao Tribunal de Justiça que reveja esses dados do valor de face. Então, eles já nos informaram que estão revendo o valor de face. Mas desses 71 são 48 milhões, e aonde pode chegar no número que você me perguntou, em relação, excluindo os precatórios, que é o tipo da atividade que os governos, qualquer um deles, não tem uma gestão específica. Isso. E depois a segunda pergunta, Júlio. O nosso limite hoje prudencial com folha de pagamento está dando 41,63? Hoje, o nosso limite é 41,63. O limite prudencial ele seria 51,3. Esse é o teto. Se eu chegasse em 51,3, eu estaria no limite prudencial. Tá? 51,3. Mas hoje nós estamos em 41,63. 41,63 dentro das regras desse cálculo. Obrigado. Próximo vereador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Campanha. No caso, cumprimentar aí os senhores do IPREM, da Câmara, e o nosso professor Júlio, que é o nosso secretário. Professor, e os senhores da mesa, os demais vereadores da mesa aí. Professor, 3 perguntas só básicas hoje. Hoje eu estou sem perguntas importantes para fazerem. Até porque eu ouço, porque eu acompanho a Câmara Municipal, 2 minutos, eu acompanho a Câmara Municipal há anos, né? E toda vez, toda a prestação de conta é a mesma coisa. Os vereadores de outras épocas questionavam, que chegava de última hora, e não está sendo diferente com essa administração. Embora ontem o presidente da casa fez a leitura dizendo que é regimental, está correto, mas seria prudente para uma administração transparente, uma administração pública, administração que não teme nada de errado, acredito que é a administração Rafael Simões, então poderia enviar esta casa com um tempo mais de antecedência para a gente poder fazer uma análise com mais profundidade sobre a matéria, porque é muito técnico demais este material que nos chegou na segunda-feira aqui na Câmara. Mas eu gostaria de saber do senhor
em relação ao IPREM, o cálculo equatorial do IPREM, que o ano passado não teve, a Prefeitura não mandou para a Câmara, para saber como é que está essa situação, o que o senhor tem a dizer com relação a esta questão. Se a Prefeitura está em dia com o IPREM também, se a Prefeitura está mantendo, honrando os compromissos com o IPREM da parte patronal. E, por fim, hoje, com a folha em 41%, os 2 sindicalistas estão aqui, o presidente do sindicato se encontra aqui presente. O senhor pode falar alguma coisa para nós, uma margem mais aceitável aí para os servidores da educação e para os servidores em geral da Prefeitura? E também se o Banco Itaú tinha um débito, né, com a Prefeitura, se já foi sanado, se a Prefeitura já buscou receber esse dinheiro, que é de suma importância. E qual hoje o montante que está no saldo da conta da Prefeitura hoje? Vamos lá. Senhor vereador, eu queria mudar um pouquinho a ordem das respostas para o senhor, se o senhor me permitir. Com relação ao Banco Itaú, o Banco Itaú, na verdade, existe, o processo ainda está nas instâncias superiores. Nós não temos uma decisão definitiva em relação ao Itaú. Os últimos contatos que foram realizados com o Banco Itaú, ele acena, e ainda não dá para se afirmar, acena com a possibilidade de algum tipo de acordo, né? Porém, como é uma ação que já vem caminhando nos tribunais há um bom tempo, nós tivemos uma alternância de advogados que atuaram nesses processos. E, como o senhor sabe, existem questões voltadas a honorários desses advogados. Sendo assim, há necessidade de que todos eles participem desse processo de acordo, e que isso, quando tem muita gente e cada um com o seu interesse, pode haver uma dificuldade nesse processo. Mas nós estamos caminhando e ainda não recebemos nenhum centavo desse valor, até porque nós não temos ainda uma sentença que possa nos dar essa segurança de poder afirmar. Nós vamos receber, senhor vereador, mas ainda, infelizmente, eu não posso, gostaria muito de poder dizer isso. Bom, em relação ao município, nós tivemos, inclusive, no mês de janeiro do ano passado, quando não foi possível o recolhimento no prazo, mas nós não estamos mais com dívidas, ou seja, não temos repasses a serem realizados ao Instituto de Previdência no seu regular. A folha de fevereiro, que está sendo paga hoje, obviamente, nós ainda estamos nos prazos para se realizar isso. Então, eu posso dizer ao senhor que nós não estamos inadimplentes com o Instituto de Previdência. Porém, eu afirmo ao senhor, houveram alguns desajustes em termos de cálculo de valores que a gente reviu, e alguns meses, infelizmente, nós tivemos um recolhimento, nada expressivo em termos de datas, mas nós realmente tivemos alguns dias que o recolhimento não foi na data pactuada ou na data regulamentar em relação a isso. Mas nós já estamos tomando todas as medidas para que isso não volte a ocorrer, não é interesse nosso, o recurso é repassado da melhor maneira possível, porque nós sabemos da importância do Instituto de Previdência. Em relação ao cálculo atuarial, o cálculo atuarial nos foi apresentado no fim do segundo semestre, e nós pedimos novas análises. As análises que nos foram fornecidas por uma consultoria contratada pelo Instituto de Previdência, eu confesso que existiam outras hipóteses que a gente pudesse analisar. E o relatório, não estou tirando o mérito do relatório, até porque não cabe a mim analisar mérito dele, mas a gente queria ter opções de uma análise melhor. Então, se eu faço uma proposta para o senhor de realizar algo, eu falo, olha, nós temos a hipótese A, nós temos a hipótese B e temos a hipótese C. Então, a gente já solicitou ao Instituto de Previdência que eles nos dessem novas análises em relação a como que seria o custeio
do regime normal, da contribuição normal, ou seja, aquela patronal e aquela do servidor. Então, a gente está solicitando uma nova análise, porque quem tem expertise no processo de calculatorial são empresas especializadas. Então, eu acho que eu respondi ao senhor a pergunta em relação ao calculatorial. Porém, essa é a grande dificuldade nossa. Essa é uma situação de equalização muito difícil. Por quê? Porque esse déficit atuarial, senhor vereador, ele vem se arrastando há anos. Há algum tempo foi feito por uma questão legal um novo plano de novas alíquotas em relação ao cálculo atuarial. E a gente pagou isso talvez seja um dos pontos de maior significado financeiro e econômico e dentro daquela análise estrutural das finanças do município, aonde aquela alíquota sempre vai crescer. Por quê? Porque o déficit é expressivo. Ou seja, por motivos que não cabe a nós analisarmos nesse momento, poderíamos até fazer uma análise em outro momento para isso, pagar aquilo que é déficit, aquilo que foi por algum motivo, não por vontade ou sem vontade, ou seja, o que tem de recurso para se pagar a Previdência é deficitário. Para pagar os benefícios dos servidores é deficitário. Então, o município, é responsabilidade do município, por termos legais, que o município pague essa conta do passado. Isto dificulta qualquer análise para que a gente possa conceder uma melhoria salarial para os servidores. Exatamente esse é o ponto. Porque se eu não der nem um centavo de melhoria, de aumento, a folha vai crescer da mesma maneira, por uma série de outros motivos, pela estruturação que e pelo déficit atuarial, que sempre vai crescer. Então, o que a gente contribui esse ano, se ninguém tiver nenhum centavo de aumento, vereador, o senhor sabe que a contribuição para o próximo ano vai ser expressivamente maior. Essa é a grande dificuldade. Só que nós não temos ações sobre aquilo que aconteceu no passado. Nem nós, que estamos no Executivo, e nem vocês do Legislativo. É um problema que a gente tem que equalizar. O que a gente não pode, e isso é um entendimento, nós não podemos comprometer a prestação de serviços em relação a esse dado. Então, nós temos que cuidar para que a estrutura nossa seja capaz de ser sustentável no futuro, mesmo tendo que pagar esse déficit. Queria que constasse em ato. Tem mais duas perguntas. Né? Vereador, você tem 2 minutos para formular suas perguntas. Não, que eu já fiz para ele responder. Qual vereador? Repete, então, por favor, porque qual o saldo hoje? Ah, sim. Hoje, se nós falarmos de recursos líquidos, nós temos o saldo hoje, deve estar em saldo, obviamente que eu tenho uma série de compromissos. O senhor quer saldo líquido ou o senhor quer saldo? O saldo nas contas correntes está em torno de 44 milhões hoje. E falar para os dois sindicalistas aí, a possibilidade de um aumento considerável para os servidores. Não, esse que eu tinha respondido. Dentro do que o senhor falou que não teria possibilidade. Eu não vejo possibilidade. Gostaria que fosse registrado na ata a presença do vereador Adriano da Farmácia aqui. Concluindo o tempo dos vereadores, mais alguém gostaria de se manifestar? Então, pode. Não está funcionando? Não. Usa o do vereador Campanha. Com a palavra, o vereador André Prado. Boa tarde, secretário. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui que estão trabalhando para prestar contas para o município. O município trabalha, pelo que eu entendi aqui, abaixo do seu limite de despesas, correto? Como o senhor acabou de dizer, a gente está com 41, a gente podia esticar aí mais 10%, correto? A grosso modo, sem incorrer em riscos de responsabilidades fiscais, enfim. Embora saibamos que a atual administração
prefeitos, secretários, foi eleita com a chancela de bons administradores, que pelo currículo profissional não nos deixa dúvidas que o são, visto que as contas estão em dias, que temos saldo positivo, e tudo isso que é muito salutar para qualquer administração, nós sabemos que administrar, além de seguir regras e leis de investimento, no caso saúde, educação, né, que nós temos obrigatoriedade aí de investimento, 15%, 25%, é fazer escolhas, né? E aqui entra o meu questionamento, que o senhor até respondeu agora para o campanha em relação à não possibilidade de oferecer melhores condições para os servidores. E aí está incluído, no caso, os professores. Nós estamos fazendo caixa na prefeitura, na iniciativa privada, eu compreendo que é essencial a gente fazer caixa, porque a gente não sabe, né, a empresa pode quebrar amanhã, o mercado ele oscila, mas quando a gente fala de vida pública, o guardar dinheiro ou o fazer um caixa em detrimento de investimentos necessários, de benefícios que a gente pode oferecer aos servidores, ele não é um pouco injusto? Conclua a pergunta, vereador. Estou concluindo. Ele é um pouco injusto, sim, a grosso modo, também falando, se temos dinheiro sobrando, se as contas estão indo bem, a gente não pode oferecer um pouco mais para quem trabalha tanto pela cidade? Mas que eu digo assim, não é muito mais do que a inflação, mas um pouco mais do que... Assim, porque o salário hoje de um funcionário, o cálculo é, vamos deixar o salário comprando a mesmíssima coisa do que ele comprava o ano passado. Não há percepção de melhora, né, na vida, principalmente financeira, desses servidores. Eu queria ouvir do senhor se esse ano está difícil, se há planos para que isso melhore, ou a ideia é passar apertadinho mesmo de um projeto maior. Obrigado, professor. Bom, vereador, vamos lá. Deixa eu só fazer alguns posicionamentos sobre a sua pergunta. Primeiro, a pergunta do vereador Campanha foi o saldo atual. O saldo atual é o que fechou ontem e que hoje eu estou pagando uma folha que tem como valor bruto próximo de 15 milhões. Né? Então, não há uma reserva sendo realizada. Porém, no sentido de guardar dinheiro, como o senhor disse, eu não posso usar toda a disponibilidade no mês, até porque o governo do Estado de Minas Gerais não tem dado a segurança necessária para que a gente possa zerar os nossos saldos de recursos ordinários, porque, com dados de ontem, o ICMS o IPVA, os repasses estão atrasados cerca de 7 milhões de reais no conjunto. Então, o senhor veja bem, para um município que tem aí em torno de, vamos colocar uma média, se nós formos trabalhar em média, em torno de 30 milhões de entrada de recursos mensais, se nós trabalharmos com 7, o impacto é muito expressivo e seria expressivo em qualquer município, qualquer ente federado ou qualquer empresa, né? Já que o senhor citou a questão da empresa. Então, nós não estamos fazendo reservas nesse sentido. Nós estamos, sim, nós temos alguns recursos que estão em caixa, aguardando situações bem específicas, como as contrapartidas que estão previstas no orçamento municipal. Então, veja bem, nós não estamos, e aí há uma concordância, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que os recursos estão para ser utilizados. Mas o primeiro destinatário desses recursos é a população, de alguma maneira. Tá? Nós não temos discordância nesse sentido, concordo com o senhor. Porém, a gestão financeira e a gestão econômica do município não pode se ater a olhar ou verificar um saldo.
Tá? Então, quando o vereador me perguntou o saldo, eu falei o saldo real, que estava fechado ontem. Porém, nós temos outras despesas que precisam ser pagas. Por exemplo, nós temos restos a pagar de 2017 que ficaram, e os números mostraram que não há falta de disponibilidade financeira para os restos a pagar, mas sim, são processos que ainda estão em liquidação, são aquisições que ainda não foram concluídas, ou foram serviços que ainda não foram medidos, por uma questão, às vezes, contratual, porque fornecedor, às vezes, não atende às necessidades e nós não concluímos o pagamento, como qualquer gestão responsável, que o senhor, inclusive, nos diz sobre gestão responsável. Agora, a questão de custo de contrato, então eu faço um contrato, faço uma previsão de reajuste de contrato e eu consigo fazer uma programação, que é o grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação àquele gasto do contrato. Quando eu estou me referindo, e o contrato não tem nada além, eu não vou pagar nada além do que está previsto contratualmente. E ele não cresce, e eu vou usar um termo, um termo que ele não cresce vegetativamente, ou seja, pelo fato dele existir, ele não cresce. Infelizmente, a questão salarial, ou a questão de folha de pagamento, é o que eu disse ao vereador Campanha. Se nós deixarmos ela quietinha hoje, sem nem exonerar ninguém, nem admitir ninguém, e nem possar ninguém, e nem dar nenhum tipo de benefício, ela vai crescer, e como ela tem crescido em números bem expressivos. Por que é isso? É o que eu disse, nós temos uma herança de um passado que não interessa, neste momento, na análise estrutural disso. Então, toda decisão nossa, nós estamos pensando no futuro do município, o futuro do município para os meus netos, por exemplo. Por quê? Porque a gente não pode deixar uma herança como essa do déficit atuarial. Qualquer centavo a mais, ele não é um centavo a mais, ele às vezes chega a 3 centavos a mais. Tá? Então a decisão, e a minha pergunta, eu estou respondendo tecnicamente isso, e eu não estou analisando o mérito dos servidores, porque se eu fosse analisar mérito dos servidores, a gente entraria em um outro campo, mas tecnicamente, vereador, nós temos muita dificuldade, porque nós não podemos deixar o município em situações difíceis, que inclusive, no cálculo atuarial, na recuperação atuarial, vamos chegar a momentos de alíquotas superiores a 20%. Então, se qualquer coisa que a gente faça hoje, no futuro, o reflexo pode ser de alto impacto. E nós temos uma situação, como o senhor disse, de uma reserva, porque é recomendação do prefeito, e a gente tem feito esforços enormes no sentido de que o servidor não receba em atraso. Então, nós não pagamos nenhum dia o servidor em atraso, por mais dificuldades que tenhamos. E essa questão do governo estadual, ele está nos colocando numa situação extremamente difícil, extremamente complicada. Porque deixar de repassar um recurso que é do município, que não é uma decisão, não é discricionário dele, coloca qualquer município. Então, muitos municípios no Brasil estão sem efetivar o pagamento. Eu digo para o senhor como exemplo e isso causa um impacto na vida das pessoas. Os professores, e o senhor citou os professores do Estado têm passado uma dificuldade, porque o planejamento deles foi por água abaixo. Há uma dificuldade de entender. O nosso servidor, apesar da gente ter, o que a gente pode fazer por ele, a gente faz. E, nesse sentido, nós não temos destruído a programação deles. Eles podem pagar os seus compromissos, eles não vão pagar juros por uma ação incorreta do Estado. Agora, os servidores, eu digo isso com muita tranquilidade, porque na minha vida foi cercado de duas professoras. A minha esposa é servidora do Estado e tem passado muita dificuldade nesse aspecto. Ela não tem mais programação. E a minha mãe é aposentada, foi professora a vida inteira, sempre com muita dificuldade. E ela nunca tinha passado essa situação de não ter o dinheiro dela entrando nos prazos previstos. Então, por uma questão estrutural, e aí eu estou sendo muito claro nesse sentido, eu não estou julgando mérito ou merecimento de ninguém. Eu estou dizendo que, tecnicamente, se a gente não souber o que conceder, nós vamos colocar o nosso município, os próximos dirigentes do município, em situação econômico-financeira de grande gravidade. Agradeço, Júlio, pela explanação. Tem mais dúvida, não? Obrigado.
Muito bem. Nenhum vereador mais inscrito a falar. A gente vai dar espaço para que as pessoas possam perguntar. Pedir para o Rafael recolher as perguntas que tiverem na plateia. Se não tiver, você só me sinaliza para a gente tocar aqui, Rafael. Queria mais uma vez agradecer você, viu, Júlio? E agradecer a sua equipe. Colocar uma situação em relação à fala do vereador Campanha. Vereador, como foi avisado ontem, a secretaria, aliás, todos os órgãos, inclusive o nosso aqui, seguiram estritamente o que diz a lei, enviando para cá os seus relatórios. E lembrando que todas as contas públicas de qualquer uma das instituições podem ser acompanhadas por qualquer pessoa, inclusive por Vossa Excelência, no portal da transparência. Não precisa a gente esperar a prestação de conta vir. Tá? Então, tem o portal do SICONF, tem o portal da transparência. A qualquer momento que o senhor entrar lá, o senhor pode visualizar as contas do município. Nenhuma? Então, a gente vai passar agora a prestação de contas do Instituto Previdenciário. Doutora Patrícia, está com vocês aí. Pedir para a técnica já colocar. O professor Júlio vai precisar sair? Vai se despedir. Em virtude de outros compromissos agendados, eu me despeço de todos aqui, agradecendo a oportunidade, cumprimentando os senhores vereadores e dizendo que a Secretaria de Administração e Finanças e por um todo, toda a nossa equipe está à disposição de vocês para que possa trazer o esclarecimento que necessitarem, as informações que forem necessárias. Tá? Me coloco pessoalmente à disposição de cada um de vocês. Tá? Tenham um bom trabalho. Muito obrigado. Doutora Patrícia, quando a senhora quiser começar. Boa tarde a todos. Daremos início à apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre do IPREM. No primeiro slide temos as contribuições patronal, dividido por entes e por mês, totalizando no quadrimestre o valor de R$ 11.087.042. No próximo slide temos a contribuição do servidor ativo. Do servidor ativo, também dividido por ente e por mês, totalizando R$ 3.370.000. O repasse da prefeitura do mês de dezembro e do 13º foi realizado em janeiro. Temos a contribuição do servidor inativo e pensionista. As aplicações financeiras, com valor aplicado, valor do ágio, deságio e superávit e déficit. As outras receitas, que contêm o aluguel do terreno. No mês de dezembro foi pago o referente de novembro e dezembro, foi antecipado. O total geral das receitas recebidas, totalizando R$ 27.722.794. Temos as receitas a receber, que são multas e juros sobre as contribuições repassadas por atraso pela prefeitura, totalizando R$ 1.416.493. Temos as folhas de aposentadoria, com valor total de R$ 8.012.012, pagos no quadrimestre. Folha de pensões, a folha de auxílios, salário família, sentenças judiciais, que no decorrer do ano foi diminuindo de valor, conforme foi o pagamento.
As despesas administrativas do IPREM, temos 2% da taxa administrativa, que é no valor de 330 mil, e embaixo as despesas realizadas. As tarifas bancárias. Total geral das despesas, totalizando o valor de R$ 15.103.570. E o resultado no quadrimestre, a gente teve um superávit de R$ 12.619. Obrigada a todos presentes. Lembrando que essas informações constam no portal da transparência, que se encontra também no site do IPREM. A gente vai seguir a mesma ordem. Passar a palavra para os vereadores que queiram fazer perguntas. Está aberta a sessão. Vereador Campanha, por favor. Boa tarde. Só 3 perguntas só. O importante, o secretário já foi embora, mas me traz preocupação aqui. A prefeitura tem um débito com o IPREM, então, na ordem de mais de R$1 milhão. Isso. E o secretário disse que está tudo certo, pela fala dele. Então, é estranho, né? É até ruim. O secretário foi embora, não ficou ninguém da prefeitura aí para se defender. Então, da próxima vez, que as lideranças do governo avisem o governo para ficar até o fim da prestação de conta, porque a prestação de conta da prefeitura, do IPREM, do Promenor, ela interessa também à prefeitura. Então, senhor presidente, é importante aí a prefeitura responder para nós depois. Na próxima semana nós vamos questionar na tribuna da Câmara, né? Vamos levantar esses dados aí, procurar saber no IPREM a razão desse débito aí de mais de R$1 milhão. Isso aí não pode, passivo até de processo, porque é dinheiro sagrado, é dinheiro que tem que ser devolvido para o IPREM, que tem que ser repassado para o IPREM. A outra pergunta, qual que é o saldo bancário hoje do IPREM e também com relação às pessoas que estão recebendo lá a devolução, os que entraram na justiça, que receberam R$100, R$50, por exemplo, como vai ficar a situação dessas pessoas? Você sabe dizer como que vai proceder? Boa tarde. Hoje o saldo do IPREM, no caso em dezembro, né, é de R$ 388.701.969. Sobre a devolução, a gente ainda está analisando, vai começar a analisar essas pessoas que entraram judicialmente, se ainda vão ter algum recálculo ou se já entrou e não vai ser mais, está sendo decidido no nosso jurídico. E a gente fez o pagamento agora dos servidores, né? E agora em fevereiro, na semana passada, mais de R$3 milhões. E sobre a dívida? Então, essa dívida, na prestação de contas mesmo, veio naquela que eu enviei antecipadamente, tem uma planilha com todas as competências, até nessa mesmo, não sei se o senhor recebeu, com todas as competências, e do valor principal, os juros, multas atualizados até dia 17 de janeiro. Patrícia, muito obrigado. Algum outro vereador? Vereador André Prado. Não, eu queria... Boa tarde, Patrícia. Queria fazer coro aqui, porque realmente é muito estranho a prefeitura não ficar aqui para prestar essa conta, falar que está tudo certo e tem 1.400.000 de dívida com o IPREM, então tem alguém mentindo e isso precisa ser esclarecido porque é muito grave. A gente não pode aceitar qualquer coisa, principalmente não deixar um membro aqui e nenhum vereador para falar em nome do Executivo. Então fica aqui o meu questionamento, o apoio ao colega Campanha aqui, preocupação com essa relação entre prefeitura e IPREM,
precisa ser esclarecida urgente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador. Vereador Adriano da Farmácia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao público aqui presente. Está nos assistindo pela TV, pela rádio. Boa tarde. Eu gostaria só de fazer um questionamento aqui, que já me dá uma pergunta em si, uma dúvida que eu sempre tenho. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre pergunto, mas é importante. Hoje nós temos... eu fico muito preocupado com o IPREM, de tudo que se passou, 4 anos, 5 anos, é déficit, é aplicações mal aplicadas, é dinheiro branco rural que some. Então, eu fico muito, apesar de não ser servidor público, mas como função de vereador, é muito importantíssimo que nós vamos deixar um legado. E esse legado é importante nós fazermos com que os servidores tenham a consciência e tenham a certeza de que um dia ele vai continuar e nunca vai faltar o salário de servidor, de aposentadoria. Porque é muito importante isso, questionarmos sempre. Podemos estar hoje com o vereador, amanhã na outra gestão ninguém esteja por aqui, mas todas as pessoas têm que ter consciência e defender o servidor público. Porque no momento que você tira do contra-cheque, não faz o repasse, ou mesmo fazendo o repasse, o IPREM não tendo um gestor eficiente, a vaca vai para o buraco. Porque brincar com contas públicas, isso aqui tinha que dar... Eu falo, mas não resolve nada. A política em si é a badulaqueira danado. Até de se dar risada, né? Não prende ninguém, não faz ninguém, todo mundo grita, todo mundo quer morder o cofre público, né? Não dá nada. Nunca deu, nunca vai dar. Isso é de consciência que eu estou na política há 5 anos e vou levar isso para meus filhos, para meus netos. Não dá nada. Prende, solta, faz o que quer. Não tem justiça, não tem nada. Agora, a grande preocupação hoje que eu tenho é que daqui 10 anos tem funcionário para receber. Se daqui 20 anos vão conseguir receber. E se não conseguir receber, o INSS vai cobrir esses aí? Não cobre nada. Fica tudo sem salário. Tudo sem aposentadoria. Então, não pode, as pessoas brincam de administrar. Tem pessoas que vai lá... Conclua a sua pergunta. Tem pessoas que brincam de as contas públicas com o dinheiro do povo. Tá? Então, a pergunta minha é, até eu mandei um ofício lá para o sindicato, lá para o IPREM, a preocupação minha, quantos servidores ativos que nós temos hoje? Qual que é o déficit hoje de que nós pagamos e que nós recebemos? Porque é uma escadinha. Se não haver pessoas para repor com concurso público, não temos condição de manter. Agora, se fizer concurso público, é igual o INSS. É um contribuindo para o outro. Tem um rombo lá atrás, imagina se não tiver a contribuição, então, se estão roubando lá, não está aplicando dinheiro, está brincando. Como é que vai fazer? Entendeu? Então, a pergunta minha é essa. Há um déficit em questão disso, de quantas pessoas que vocês, exemplo, nós estamos pagando, quantidade de funcionários pagos pelo IPREM, tanto pensionista quanto inativos, dependentes, se está cobrindo o que hoje o repasse da prefeitura dos servidores ativos estão cobrindo os inativos e pensionistas e dependentes. Boa tarde. De cabeça, agora, nesse momento, eu não vou saber te falar a quantidade de funcionários, tanto aposentados como dos ativos. Como o senhor já falou que já enviou um ofício, a gente com certeza vai estar respondendo. Houve o cálculo atuarial, como o mesmo Júlio já disse, que eles estão fazendo uma nova análise, a porcentagem está lá. E a gente até já marcou uma reunião, já mandou um ofício para conversar com o senhor prefeito, para a gente ver, porque ainda tem o déficit, sim. Sempre vai ter. Muito obrigado. Então, Patrícia, pergunta minha. São 2 perguntas que eu vou fazer. O IPREM reconhecendo essa dívida de 1 milhão, quais foram as medidas judiciais tomadas para cobrar da prefeitura? E eu vou refazer a cobrança que foi feita na última prestação quadrimestral, que a composição dos fundos de aplicação do IPREM sejam mandados
na prestação de contas. Os fundos de investimento, o que é renda fixa, o que é debenture, o que é título, quem administra esses fundos, para que a gente possa entender melhor a rentabilidade desses fundos e principalmente aquilo que a gente teve de prejuízo e aquilo que a gente teve de lucro, porque no ano passado foi preciso marcar uma audiência e veio a responsável pela empresa terceirizada, que vocês pagam 2% de taxa, dá 300 e poucos mil. Eu acho que eles teriam condições de montar, como você fez, uma planilha explicativa dos fundos de investimento. Então, é uma cobrança que eu estou fazendo pelo 2º ano seguido e vou pedir que, por favor, seja mandado junto com a prestação de contas. Pode responder a pergunta quanto à questão da ação judicial. A gente fez ofício, já encaminhou o último ofício, foi na data do dia 16 de fevereiro agora, com os valores atualizados. Foi somente isso, por enquanto, só por ofício. Abrir agora para as perguntas do público. Se alguém tiver, verifique para mim, Rafael. Agora, doutora Patrícia, muito obrigado. A gente vai passar para a prestação da Fundação Promenor. Provavelmente essa é a última vez que você vem aqui, né, Fabiana? Sim. Queria, antes de mais nada, agradecer por todas as vezes que você esteve aqui, que sempre foi prestativo com essa casa. E o espaço está aberto para você. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer a última prestação de contas da Fundação Promenor referente ao 3º quadrimestre de 2017. Hoje eu peço desculpa aos senhores que não foi possível encaminhar um slide para cada um, mas está na tela do... sim, foi retirado. Obrigado. Nesse primeiro slide, nós temos as receitas apuradas no período, que totalizaram R$ 776 mil. Receitas próprias, receitas de convênios e os repasses do município. No segundo slide, nós temos a despesa realizada no período com encargos e pessoal. Despesas gerais, despesas com pessoal e despesas com encargos. O total da despesa totalizou R$ 767.080,99. Administração 628, o ITEC CVT 80 mil, PENSE 1.643, PET Conviver 48 mil. O PENSE e o PET não existia despesa com pessoal, porque a despesa com pessoal do PENSE e do PET estava englobada na despesa da administração. No próximo slide, nós temos o total da despesa com pessoal e encargos no período. Totalizou R$ 513.514,71. A fundação foi extinta em 31 de dezembro, através da lei municipal aprovada pelos senhores no dia 11 de dezembro. Não houve inscrição de restos a pagar da entidade para o ano de 2018, uma vez que todas as despesas foram pagas no decorrer do exercício de 2017. Então, essa é a última apresentação da extinta Fundação Promenor, e eu agradeço a todos. Estou à disposição. Muito obrigado, Fabiano. Passar a palavra para os vereadores. Algum vereador gostaria de falar? Eu gostaria, Fabiano, que você esclarecesse o que aconteceu com os funcionários, aonde eles foram assimilados e quem vai tocar os projetos agora, por favor. Então, os funcionários foram transferidos para a prefeitura, conforme o texto da lei que os senhores aprovaram. Os funcionários efetivos foram transferidos para a prefeitura e os projetos foram absorvidos pelo município. Eu não sei precisar como está atualmente, mas alguns projetos ficaram na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que a maioria dos projetos, 90% dos projetos, acho que, se não todos, acredito que ficaram na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí teria que os senhores solicitarem uma informação mais precisa por parte do Executivo sobre isso.
Muito obrigado, Fabiano. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta do público? Não. Presidente. Vereador Wilson, pois não? Só parabenizar a Fabiano, todas as vezes que você veio aqui, com toda a presteza, viu, Fabiano? E que você seja sempre bem-vindo a essa casa, e sempre fez uma prestação de conta que muito correta conosco. Acompanhei você no outro mandato, então meus parabéns e que você possa continuar firme aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu agradeço. Muito bem. Agora chegou a vez da Nazaré e do Nicolas apresentarem a prestação de contas da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A palavra está com vocês, Nasa. Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do presidente da comissão, Bruno Dias, todos aqui presentes e que nos acompanham pela TV Câmara de Pouso Alegre. A prestação de contas da Câmara, na verdade, ela é consolidada, né, os valores com os dados da Prefeitura, do município. O que a Câmara tem que demonstrar aqui, que fica por conta do Poder Legislativo, é o valor do orçamento, né, que para 2017 foi de 15 milhões de reais, sendo que o repasse aconteceu todo dia 20, no valor de 1.250.000. O valor efetivamente executado foi de 12.931.670,54. E desse valor, o valor devolvido para o Executivo ficou no valor de 2.068.329,46. As despesas com pessoal do Poder Legislativo em 2017 ficou em 9.444.145,38. Seguido das diárias, 51.600, material de consumo, 154, passagem de despesas com locomoção, 25.519, outras despesas com pessoal são os terceirizados, 287, serviço de consultoria, 20.000, outro serviço de terceiros, pessoa física, R$90.000, outro serviço de pessoa jurídica, 2.224.000, auxílio alimentação, 279, obrigações tributárias e contributivas, 3.251.000, auxílio transporte, que são os estagiários, 9.433, equipamento material permanente, 282, obras e instalações, 59.000. Lembrando que algumas obras que foram feitas foram empenhadas em outros serviços, pessoa jurídica, por não se tratar de projeto de execução, como a primeira fase do sistema de energia elétrica, a segunda fase e a possível abertura, né, de uma porta do museu para a Avenida São Francisco. Os restos a pagar de 2017 ficaram em torno de 382.000, sendo 117 processados e 264.000 não processados. Disponibilidade em caixa no dia 31 de dezembro foi de 923.368,33. Desse valor, a gente tem que tirar o restos a pagar que ficou e o saldo de depósito e consignações, que são aqueles valores que a gente desconta de alguém que tem que repassar para outras pessoas. A disponibilidade líquida de caixa foi de 418.420. No repasse que foi feito em janeiro desse ano, né, foi deduzido, então, esse valor, além do que foi devolvido. Com relação à receita corrente líquida, que é o limite que a gente tem que cumprir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal de 9.731.309 correspondeu a 2,09 da receita corrente líquida. Outro limite que a gente tem que observar no gasto com folha de pagamento está no artigo 29A da Constituição Federal, que a Câmara não pode gastar mais do que 70% com folha de pagamento, 70% de suas receitas. Nesse limite estão excluídos os encargos e os terceirizados.
Então, um limite de 70%, a Câmara gastou 50,48%. Todos os nossos relatórios também estão na página, né, da Câmara Municipal, no site Transparência Pública. É o que temos para apresentar. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Parabenizar a Nazaré e o Nicolas pela clareza das explicações. Abrir a palavra para os vereadores. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Pela ordem, vereador. Espera só um minutinho, vereador. Antes de Vossa Excelência falar, eu queria reconhecer aqui, vereador Adriano, publicamente, o esforço de Vossa Excelência na condução dessa casa. Terminou o quadrimestre aí, no final do ano, e uma boa parte dessa economia foi fruto do vosso trabalho. Em especial também aos vereadores pela forma honesta e diligente com que conduziram os gastos com diárias. O que se via nessa casa era um verdadeiro escândalo na utilização das diárias. E essa redução foi muito significativa na gestão de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que vai continuar sendo assim com o vereador Leandro e os presidentes que assim vierem. Presidente, pode falar. Muito obrigado, vereador Bruno. Eu acho que nada mais que nós podemos fazer é fazer uma boa gestão. Eu falo isso por... É totalmente diferente uma administração privada de uma administração pública, onde nós aqui dependemos de Vossa Excelência, nós dependemos da nossa equipe, e ao qual tenho que agradecer muito a Nazaré, o Nicolas, todos os funcionários públicos efetivos, os comissionados que trabalharam com a gente. Foi tudo isso que nos ajudou a fazer essa economia. Eu acho que nós temos que fazer algum questionamento aqui, em questão das diárias, que nós gastamos 51.600. Em 2016, uma vereadora gastou mais de 30 mil. Então, fica aí o desrespeito com o dinheiro público. A gente fala aqui, fica até a gente meio sem graça de falar, né, campanha? Eu acho que fala, fica a mesma coisa naqueles 6 meia dúzia, né? Mas tem que questionar e tem que mostrar à população. Uma vereadora gastou mais de 30 mil reais. É um absurdo um negócio desse. Até mesmo podemos... Promoção de gasolinas, né? Nós gastamos 25.519, gestão anterior 49.900. Totalmente andar de carro à vontade, passear bastante de carro e gastar muita diária de dinheiro público. Mas aqui, eu sempre falo isso, não é para afrontar ninguém, é para mostrar que com honestidade, com transparência e com trabalho, é possível fazer sim. É possível fazer e fazer bem feito. O único que eu sempre falo aqui, que às vezes eu fico um pouco os mãos e os pés atados de não fazer uma boa gestão, porque tudo nós dependemos daqui. Tudo depende não só da caneta do vereador presidente, mas sim de todos os vereadores da casa. É difícil, mas foi possível. As contas aqui é que mostram. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais Pela nada. ordem, presidente. Vereador Leandro, com a palavra. Quero aqui só ressaltar também o trabalho do presidente Adriano. Eu fui seu vice-presidente, acompanhei de perto todo o trabalho realizado em relação ao respeito ao dinheiro público. E agora, frente à mesa, eu gostaria de ressaltar também outro ponto que os vereadores da atual legislatura se destacaram em relação à economia, é o gasto com telefonia. Eu já assinei a liberação de pagamentos e o valor é muito inferior ao valor que o vereador poderia utilizar de recurso com telefonia. No ano passado, os gastos foram bem inferiores em relação à telefonia móvel e à telefonia fixa dos gabinetes, e esse ano não tem sido diferente. Então, é importante ressaltar esse compromisso dos 15 vereadores de fazer uma gestão transparente e uma gestão de respeito ao dinheiro público. Então, mostra o comprometimento dos servidores efetivos, que fazem um trabalho maravilhoso, transparente e honesto nesta casa. Eu disse que
quando eu fui assumir a presidência, uma das coisas que me deixava tranquilo é saber que a equipe técnica da Câmara é uma equipe preparada e que desenvolve um trabalho totalmente transparente. E isso nos deixa muito confortáveis. Assim como é feito na Prefeitura, a equipe técnica de servidores concursados da Fundação e do IPREM são pessoas sérias que desenvolvem um trabalho para a população. Então, isso nos deixa tranquilo para desenvolver o trabalho. E eu não poderia deixar de ressaltar esse ponto, esses pontos que foram levantados aqui de prestação de contas da Câmara Municipal. Parabenizar toda a equipe pelo trabalho realizado no ano de 2017 e a todos os vereadores que tiveram esse espírito de respeito ao dinheiro público. Não havendo mais nada a se tratar, desejando a todos uma boa tarde, declaro encerrada a sessão de prestação quadrimestral de contas.